Nutrientes, alimentos contra candidíase e a sifo. É esse o conteúdo de hoje. Para você que é nova por aqui, escreve aqui nova para eu te conhecer, seja muito bem-vinda. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, terapeuta nutricional, e aqui você vai aprender tudo sobre síndrome fúngica, sobre sifo, que é super crescimento de fungos intestinal, tudo relacionado à candidíase e ao estilo de vida saudável. Porque depois que a gente elimina a doença, a gente quer ser o quê? Saudável, ter uma vida normal, ter um corpo que funciona. E é este caminho que eu vou mostrar para vocês. E antes de explicar o conteúdo, deixa eu dar uma introdução do que está acontecendo aqui. Estamos no dia 2 do nosso aquecimento para o grande dia que vai acontecer dia 24 de março, às 8 horas. Então, anota essa data. 24 de março é a data oficial do seu início de tratamento. Aqui nós estamos aquecendo, estamos começando, dando direcionamento. E aí no dia 24 do 3 a gente começa oficialmente a T27, o tratamento oficial. E antes disso eu dou uma grande aula que vai ser num outro formato, então muito especial, que eu preparo para que vocês recebam o máximo de conteúdo. Independente se você vai continuar o tratamento comigo ou não, esse conteúdo é aplicável para você já começar a eliminar esses sintomas de uma vez por todas, tá certo? E deixa eu tirar uma dúvida aqui de muitas. Eu vi lá nos meus stories, eu perguntei se vocês sabem o que é disbiose, o que é sifo, o que é síndrome fúngica, e vi que muitas estão ainda confusas em relação a isso. Disbiose, essa palavra estranha, quer dizer desequilíbrio. Quando nós estamos desequilibradas, não no sentido de desequilíbrio mental, apesar de gerar também um desequilíbrio mental, um desequilíbrio do nosso organismo, do nosso metabolismo. A gente começa a adoecer o tempo todo. Então, se você adoece o tempo todo, você está em disbiose. Tem momentos que essa disbiose pode ser por bactérias, como por exemplo a infecção urinária, como a H. pylori, que é a gastrite, como uma infecção na amígdala, como uma rinite, uma sinusite, que pode ter uma infecção com bactéria associada. Pode ser uma disbiose com prevalência de fungos, que é chamada também de sifo e de síndrome fúngica, que gera a língua branca, coceira no ouvido, inchaço na barriga, a candidíase de repetição, a micose na unha, a micose na pele, o pano branco, e aí gera também desconfortos comportamentais, que ontem a gente conversou sobre isso. São as alterações no comportamento. Então a pessoa não é mais ela começa a ser comandada pelos fungos. Então ela começa a ficar mais ansiosa, mais deprimida, entristecida, muitas vezes com pico de energia e de repente cai, com falta de foco, com falta de concentração para gerenciar as atividades, com alterações no sono. Então, tudo isso é causado pela disbiose, pelo desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode ser bacteriano e fúngico. É que na área da saúde, gente, tem os nomes, tem vários nomes diferentes para falar a mesma coisa. Essa é a realidade. É um monte de nome diferente para dizer a mesma coisa. É mais para purpurinar, digamos assim. Então, é um desequilíbrio, né? E aí, este desequilíbrio a gente tem que tratar do jeito certo, porque se a gente fica mascarando o sintoma, sem nem mesmo saber que está mascarando o sintoma, que foi aquilo que você foi ensinada a fazer, que é usar o fluconazol, usar o aciclovir, usar a azitromicina, a amoxicilina, usar essas medicações de repetição, isso você está no efeito paliativo. Então, paliativo você começa a repetir o mesmo tratamento, é igual uma pessoa com cólica. Então, você tá com cólica, você vai lá, toma um remédio para cólica, né? Aí fica tomando aquele remédio para cólica, mas não tá tratando o que está gerando de fato a cólica, já que a cólica não é normal. A mesma coisa, uma dor de cabeça, compreendem? Então, tudo que é feito para aliviar não é o tratamento oficial. Enquanto você não faz o tratamento oficial, você começa a prejudicar suas células. E aí, mesmo que você já tenha feito vários tratamentos com médicos, mesmo que você já tenha feito vários tratamentos com nutricionista, mesmo que você já tenha feito laser, mesmo que você já tenha feito ozonioterapia, acupuntura, que você já tenha aplicado vacina para candidíase, mesmo que você já tenha feito tudo isso, você vem até mim e fala: Sheila, eu já fiz e não resolveu. E por que não resolveu? Pela falta de nutriente. Isso mesmo. A falta de nutriente dentro da sua célula faz você ficar desnutrida. É por isso que eu chamo vocês de bem nutridas. Bem nutridas são pessoas que conseguem ter nutrientes dentro da célula
E como tem bastante nutriente dentro dessa célula, o corpo funciona e a pessoa não fica doente. A pessoa consegue ter energia ao longo do dia dela. A pessoa fica com a pele bonita. A pessoa fica com o cabelo bonito. Porque reflete do lado de fora. Então, a falta de nutriente dentro da célula é o que está fazendo você adoecer constantemente. E é por isso que os seus intestinos não cicatrizam. É por isso que a mucosa, que é essa região lisinha da sua bochecha, que também tem lá na região íntima, que também tem nos intestinos, não cicatriza. Então, essas deficiências de nutrientes, você para aqui para pensar comigo falando, tá, então eu vou tomar o suplemento que isso já vai resolver. É só eu colocar o suplemento aqui que resolveu. Não, não é assim que funciona. Infelizmente, ainda não tem essa pílula mágica que você coloca assim, ó, trim, 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 coloca aqui e pronto, cicatrizou tudo. É necessário uma orquestra de ações. É igual tocar uma música. Igual quando eu tava assistindo o pôr do sol aqui antes de entrar ao vivo com vocês, fui jantar, eu tava vendo o pôr do sol, aí toca ali, né, uma sinfonia para apreciar o pôr do sol e para ter aquela sinfonia e tudo acontecendo ali com maestria dentro do nosso corpo, é a mesma coisa. Então, se você toma uma ação sem organizar um outro pilar, essa ação, por mais que seja muito boa, ela não vai resolver. Ela não vai ser efetiva para o seu corpo. E aí você fica frustrada, que você fala assim, eu já sei essa dica aqui que a Sheila deu, essa dica que ela postou aqui no Instagram dela, eu já sei o que fazer. Mas não é a dica, é a ordem das coisas, no momento certo, na ordem certa. E por isso que a gente vai falar hoje de 5 nutrientes que vocês já vão começar a colocar a partir de hoje. E aí você decidindo aqui ficar comigo essa semana toda, eu vou fazer conteúdos ao vivo aqui, porque eu já quero que vocês tenham transformações na saúde de vocês, para oficialmente T27 começa dia 24 de março, é o grande dia. E um outro aviso, se você não assistiu o primeiro módulo do método que está liberado gratuitamente, eu recomendo que você assista, que esse conteúdo aqui que eu trago ao vivo, ele vai fazer muito mais sentido para você. Você vai conseguir aproveitar muito mais ele. Sheila, como que eu faço para assistir? Fica um link lá no meu Instagram. Todo dia no meu Instagram eu coloco um story com este link para você poder assistir esse primeiro módulo que está liberado gratuitamente, tá? Assiste para você vir para cá mais preparada. Porque às vezes a gente fica buscando assim, eu quero uma consulta para resolver todas essas questões. Se fosse só uma consulta, você já estaria sem sintoma. Não é uma consulta que você precisa, é um aprendizado, é um tratamento. E este tratamento exige que você esteja aberta ao aprendizado. É sentar com a folhinha, igual eu tô aqui, me preparei para fazer a live para vocês poderem anotar as informações e aplicarem esse conteúdo. Quem já assistiu o primeiro módulo do método que eu liberei? Coloca aqui se vocês já assistiram nos comentários. E agora vamos avançar para o conteúdo de hoje. Por que eu falo sobre sifo, sobre candidíase, sobre fungos? Porque eu fui uma pessoa com muito fungo. Eu fui uma pessoa assim funguenta desde a infância. Tinha impinge na pele, micose na unha, muita caspa, muito inchaço abdominal, má digestão. Então, a micose na unha, eu tinha 4 unhas, tá? 4 unhas com fungos. E eu te falo que se você tem esse negócio na sua unha, você tem que curar esse negócio. Ninguém merece olhar pra unha com fungo. Da mesma forma que sentir ali na vagina o fungo crescendo. Também não tem que viver com isso, gente. A gente tem que tratar isso, tratar do jeito certo. Então, eu vivi muito tempo com esses fungos crescendo, tomando conta de mim como uma fruta mofada, e eu não entendia por que não dava certo os tratamentos. Porque eu fazia isso que vocês fazem, tomava fluconazol, tomava terbinafina, passava pomadinha, passava esmaltezinho, e nada resolvia, a pele não ficava bonita, o corpo não ficava bom, assim, em termos de cicatrização. Tinha outros sintomas associados também, né, por conta da inflamação, da desbiose. Enfim, aí eu eliminei esses sintomas em 2017. Só que eu só eliminei esses sintomas, eu dei essa virada de chave e transformei a minha saúde e a minha vida também, porque eu entendi o porquê que eu estava adoecendo. Eu entendi o grau da minha desbiose, que são aqueles testes que eu peço para vocês fazerem. Eu entendi a gravidade dos meus sintomas e o quanto aquelas medicações químicas estavam me fazendo mal
quando foi o auge na desidrose. Desidrose são bolhas que aparecem nas mãos, que coçam muito, dói demais, no pé também. E, gente, eu falei assim, tá, eu já tomo fluconazol, eu já passo pomada, eu já tenho que usar de vez em quando antibiótico para garganta. Agora, desidrose, tem que usar corticoide. Como que vai ser minha vida? Se aos 30 anos estou assim, imagina quando tiver 60. Acabou a vida, né? Falei, não, chega. E aí eu entendi que eu estava desnutrida. Como que eu entendi isso? Porque eu percebi que eu estava fazendo tudo muito parecido da fase dos 20 à fase dos 30, com reeducação, claro, alimentar, porque eu já era nutricionista, mas eu não tinha o tratamento, a terapia nutricional sendo aplicada para recuperar aquele corpo que foi tão danificado desde a infância. Eu nunca tinha feito isso. Apesar de ser nutricionista, eu nunca tinha feito. Porque eu achava que eu não precisava. E a gente acha que a gente não precisa, por quê? Porque ninguém fala pra gente que a gente precisa. E às vezes a gente precisa entender isso sozinha. Eu tive que entender isso sozinha, mas não quero que vocês tenham que entender isso sozinha. Por isso que eu trago aqui o conteúdo organizado pra vocês já entenderem isso logo. Que aí fica muito mais fácil de você tomar uma decisão. Faz o tratamento ou não faz o tratamento? Aí a decisão é tua. E aí, bem nutridas, já tô chamando vocês de bem nutridas porque eu sei que vocês em pouco tempo se transformarão. Eu entendi que a concentração de nutrientes no meu corpo estava baixíssima, eu não estava conseguindo tanto aproveitar os nutrientes como a quantidade, a frequência e a repetição estava muito baixa. Muito baixa. Então, esses 5 nutrientes que eu vou pedir para vocês incluírem na refeição de vocês a partir de agora, é com a intenção de você, durante os próximos 21 dias e 3 meses, então 21 dias a 3 meses, vocês manterem uma frequência e uma repetição para que o seu corpo é como se você estivesse enchendo um tanque. Então você precisa abastecer esse tanque, colocar bastante combustível nesse tanque, para aí sim ele começar a funcionar na sua potência máxima. Igual quando você sai com o carro cheio, né? E vai acabando o combustível, então a gente precisa recarregar. E o primeiro nutriente, o primeiro alimento que eu quero que vocês incluam, aqui eu vou citar um alimento que talvez seja muito simples, muito fácil para a maioria de vocês, mas vocês não compreendam o porquê que vocês têm que comer esse alimento, que é a gema do ovo. Dentro da gema do ovo, tem um pool, como se fosse uma piscina de nutrientes que ajudam muito na cicatrização e na inibição do supercrescimento de fungos. Só que não pode ser a gema mole, tá? Então, o primeiro passo é a gema cozidinha, porque senão gera um fator antinutricional, digamos assim, que impede você de aproveitar os nutrientes ali daquela gema do ovo, que é chamado de biotina. Por isso que vocês vêm falando, olha, tem um suplemento de biotina lá da SP Nutrition e tudo mais. Por que a gente precisa de mais biotina conforme a gente vai envelhecendo e quando nós estamos adoecendo também? Porque ela tem um papel protetor, assim como todas as outras vitaminas, mas cada uma com a sua característica. Não estou falando aqui que não é para comer a clara, é que eu estou ensinando por que a gema é importante. Então, dentro dessa gema, ela vai ter uma grande quantidade de biotina, mas é grande em miligramas? Não, é microgramas. Só que diante dos outros alimentos que a gente tem disponível na nossa alimentação, ela é o que tem mais, mas é microgramas, não é miligramas. Tá? Então, a gema vai te trazer esta biotina, vai te trazer uma vitamina A potente. Para que serve vitamina A? Cicatrização. Você tá aí com fissura anal, fissura vaginal, fissura na pele, alguma parte precisa ser cicatrizada, tem que colocar gema. Tem outros alimentos? Tem, miúdos, tem outros alimentos que tem vitamina A, mas a gema é o mais fácil. Tem colina, colina é um dos principais nutrientes, tanto para os olhos, para o cérebro, como... Aí você vai falar assim, mas o que isso tem a ver com candidíase e com tudo mais? Tudo a ver, gente. Porque ele é como se ele não deixasse o nosso corpo oxidar. Pensa assim, é igual um portão que está enferrujado. A gente não pode deixar esse portão enferrujar, porque senão ele para de funcionar. A mesma coisa o seu cérebro e os seus olhos. Você quer ficar cego e que tem no cérebro que não funciona? De jeito nenhum. Ninguém quer ter isso. Então a gente precisa colocar nutrientes para não oxidar e para você continuar funcionando de uma forma ótima. E isso
de um modo indireto, tá? Indireto, o eixo intestino-cérebro, ele tende a responder bem pela presença da colina, desse efeito protetor. Aí, em termos de quantidade, bem nutridas, de gema de ovo, você não tem um limite. Vou reformular aqui, senão vocês vão comer 12 gemas de ovo aí. Não quero isso pra você. Esse efeito assim, eu tenho que comer muita gema de ovo para ter essa quantidade. Não temos um limite de quantos ovos a gente pode comer por dia. Não existe isso na literatura e não existe isso testado em humanos. Quando você faz a sua conta de gordura e de proteína ao longo do dia, a conta que eu digo, quanto você come em cada refeição? Isso é ao longo do dia, precisa bater uma conta, tá certo? Mas aqui a gente tá falando de nutrientes. Pensando em nutrientes específicos, se você colocar 2 a 3 gemas, a clara você pode comer também, tá? É porque aqui eu tô falando do nutriente, a clara é proteína. 2 a 3 gemas por dia, isso vai ajudar muito na sua cicatrização e na reparação de tecidos. Para quem está com muita sensibilidade intestinal, então muita dificuldade de fazer digestão de alimentos, ao invés de comer todos os dias a clara e a gema, pode comer 4 vezes por semana a clara e a gema, e aí os outros dias comer só a gema. Não estou falando que todo mundo tem que fazer isso, mas é mais as pessoas que têm muita dificuldade de fazer a digestão dos alimentos, tá? Aí quem tem essa digestão vai comer só a gema e não come a clara. Se você tem uma ótima digestão, pode comer, tá? Isso não vai ser problemático para você. E Sheila, como eu percebo se eu tenho uma ótima digestão, uma digestão ruim e tudo mais? Você sente. Você evacua ou não evacua? Você, quando come, você se sente bem ou se sente mal? Fica atordoada com o processo digestivo? Você vai começar a perceber isso. Tá certo? Então, bem nutridas, a biotina, a partir de agora, é um nutriente muito importante na rotina de vocês. Então, anote essa informação que eu estou trazendo aqui. Quando você, como eu disse, na gema do ovo, a gente consegue comer microgramas. Só que a vantagem é que tem vitamina A, tem colina, tem vitamina D, tem outros nutrientes lá junto, né, na gema. Então, é um alimento muito nutritivo. Só que quando você tem um quadro de repetição, principalmente quando você tem micose e candidíase de repetição, a quantidade de biotina precisa ser mais alta. Então, tem alguns casos, dentro do ciclo de eliminação, quando você estiver lá no método, você vai entender isso direitinho, que aí a gente entra com suplementação de biotina associada, que aí são doses cavalares, são doses maiores. Enquanto isso, vai incluindo essa gema do ovo na sua rotina para ajudar na cicatrização, tá certo? E sobre Gardnerella, que eu vi a Preta falando, todas as informações que eu estou trazendo aqui para vocês servem para desbiose para bactéria, para fungo e também para infecção viral, pensando em sistema imune. É claro que tem condutas específicas. Então, no caso de herpes tem uma conduta, no caso de bactéria tem uma conduta, mas essa parte generalista do sistema imune, tudo que eu vou falar aqui hoje serve para vocês, tá? Que tem quadros misturados. Segundo alimento, cebola roxa ou qualquer alimento de origem vegetal, que é mais fácil, né? Origem animal não ia dar. Que tem esse pigmento roxo, como por exemplo o repolho roxo, ameixa roxa fresca, tá? Nada de uva passa, alimento desidratado de jeito nenhum. Então, pensando na cebola roxa, que é um alimento acessível e fácil de vocês encontrarem, esse pigmento roxo da cebola, do repolho roxo, da ameixa roxa, ele tem um efeito anti-inflamatório. A gente precisa aumentar o seu combustível, o seu tanque com alimentos anti-inflamatórios. E você tem que pensar na sua rotina aquilo que é mais fácil e mais acessível para você, que você consegue manter uma regularidade. São 7 dias da semana, você come 3 a 4 vezes por dia. Precisa ter efeito anti-inflamatório nessas 4 refeições. Não é 4 vezes por semana, são em todas as refeições. É claro que você não vai comer a mesma coisa em todas as refeições, mas dependendo de como você vai fazer a tua preparação, você pode já manter uma organização de ter um ingrediente-chave que você sabe que você vai comer com mais frequência que você gosta, como por exemplo a cebola roxa. Então este pigmento, este composto, tá?
fenólico, esse flavonoide, esse composto bioativo. Esses nomes estranhos quer dizer o quê? Proteção. Então, se você não quer ficar doente o tempo todo, você precisa de proteção. Então, se você come a refeição toda bege, ou só come carne e arroz, ou só come no café da manhã tudo amarelado e não tem esses pigmentos, o seu combustível de proteção começa a cair. E é por isso que o adoecimento vem. E eu não tô falando da última semana, do mês de férias ou do final de semana, é a vida. Pensar que é a sua vida, a sua idade que você tem hoje, o que você carrega é a sua história. Então, o que está acontecendo com você hoje é reflexo do que aconteceu aos 20 anos. O que aconteceu comigo aos 32 não foi reflexo do que a Sheila fez exatamente aos 32 anos. Foi reflexo do que a Sheila fez durante um passado inteiro. E aí a gente vai corrigindo aos poucos, sem neura, sem aflição, compreendendo o processo e fazendo isso de uma forma que seja gostosa e sustentável. Tá certo? Notou o segundo alimento? Coloca aí na sua lista para você começar a acrescentar a partir de amanhã, que você já vai sentir a diferença no corpo, tá certo? Terceiro alimento. Terceiro alimento. Esse aqui é o que vocês mais amam. Cebola crua ou cozida? Pode ser os dois, refogada ou crua, só que não refoga, nunca deixe no fogo muito tempo. Não estou falando aqui que todos os alimentos que a gente coloca no fogo a gente perde nutriente. Não é assim, por exemplo, tomate a gente não perde, a gente ganha. Mas em sua maioria, quanto mais tempo eu deixo ali no fogo, a chance da perda de nutrientes é maior. Então pode fazer refogadinho e tudo mais, mas nada de ficar fritando o tempo todo o alimento. Como por exemplo o alho. Já vamos entrar aqui no terceiro alimento, que aí a gente já contextualiza com essa questão do fogo. O alho, todo mundo sabe que ele é um antibiótico natural, que ele faz bem para a saúde, que ele é gostoso como tempero. Mas a questão é, para manter um tratamento com alho, exige uma concentração de alicina e alina, que são as duas substâncias, os dois nutrientes presentes no alho. Então, o alho é o alimento, dentro do alimento tem os nutrientes. E aí, quando a gente faz uma fórmula, a gente extrai o ativo de dentro do alimento para fazer a fórmula. É assim, da mesma forma que é feita as tentativas nos chás. Quando você faz a infusão, a tentativa é extrair o máximo de nutrientes ali daquele alimento. Só que dependendo da temperatura, então, você vai fazer um chá no calor, você perde ali nutrientes, por exemplo, tá certo? Então, o alho, ele funciona quando ele é cru, na sua concentração correta, ele vai ter um ótimo efeito antibiótico e antimicrobiano em geral. Em geral. Então, ele age contra bactérias. As bactérias, quando é feita as análises, tem bactérias gram-positivas e gram-negativas, que aí, por exemplo, o médico identifica, fala, toma esse antibiótico aqui, que esse aqui é para esse tipo de bactéria, esse antibiótico aqui. Só que às vezes é prescrito o antibiótico sem nem saber a bactéria exatamente que está ali no corpo daquela pessoa. Certo? É feito algumas tentativas. Tenta esse antibiótico, não dá certo, entra esse outro antibiótico. Aí testa o outro. A vantagem do alimento, do antibiótico natural vindo da comida, é que ela tem uma ação 360, ela tem uma ação ampla. Então, ela age contra vários micro-organismos ao mesmo tempo. E tem uma ação vermífuga também. Quando vocês escutam falando aqui de parasitas, fungo é um tipo de parasita, vermes, de um modo geral, são outros tipos. E a gente precisa fazer um controle desses parasitas dentro do nosso corpo. E o alho tem essa função. Então, para você manter a inclusão do alho com este efeito protetor, com a presença da alicina e da alina, ali precisa ser cru, tá? Sheila, você gosta de comer alho cru? Não, eu não gosto, por isso que eu fiz em forma de suplemento. É aquele que eu coloco pra vocês, o garlic, em forma de suplemento. Tem pessoas que toleram e gostam de colocar lá a cabecinha do alho, corta em 4, são 2 alhos para ter uma tentativa de chegar próxima ali a porcentagem de alicina e alina que precisa, 2 alhos por dia, tá? Cru. E você consome esse alho, você tem um efeito protetor. Na comida, ele refogado, perde os nutrientes, tá? Você tem uma ação mais sabor, mais de fibra, por isso que ele tem um efeito pré-biótico.
Por isso que fermenta nos intestinos. Tem gente que fala assim, eu como alho, fico fermentando, dá mais gás, porque as bactérias boas que vivem dentro do corpo, às vezes tem bactéria ruim também, e aí gera muito mais fermentação, elas ficam consumindo a fibra ali do alho, com esse efeito pré-biótico. Mas com ação antimicrobiana, né, é ele cru. E aí, na forma de suplemento, né, que vem o extrato. Quando a gente fala em suplemento, pode vir na forma em pó ou em óleo. O que eu faço para vocês é em extrato, é em pó. Aí já vem a concentração certa para tomar. Você pode incluir forma de alimento ou de suplemento, que seria o fito, tá bem? Não precisa mastigar, gente. Pode engolir inteiro. Só que pensa o seguinte, dependendo de como está a sua digestão, pode chegar no seu estômago e o seu corpo não consegue fazer uma ótima digestão desse alho. Não é garantia que o nosso estômago não tem dente. Ele libera ácido. E aí esse ácido, ele pode dissolver ali, como não pode. A capacidade digestiva, tá bem? Então, não é garantia que você comendo o dente cortado em 4, que você vai ter o aproveitamento, a potência dos nutrientes ali. Depende da produção de ácido do processo digestivo. O único jeito, por isso que a gente tem os nossos dentões aqui, porque o corpo, Deus é perfeito, tudo é perfeito aqui no nosso corpo. Pra gente mandar já pro estômago de um jeito que o estômago ele só faz o movimento para puxar, para sugar os nutrientes com ácido ali, depois mandar o restante dessa emulsificação para os intestinos, onde vai ter o maior poder de absorção, tá bem? Terceiro alimento, o orégano, o nosso querido orégano. Então, se você não tem um pezinho de orégano aí na sua casa, se você já tem o seu lar, a sua casa construída, eu recomendo fortemente que você faça uma hortinha com as plantinhas que você mais gosta de comer. Orégano, manjericão, alecrim, faz isso, tá? Tem essas plantinhas aí, esses vasinhos, você compra em supermercado, compra em tudo quanto é lugar, e você pode usar in natura ou usar ele desidratado. É claro que desidratado, a gente não tem como saber a quantidade de nutrientes que tem ali no desidratado, tá certo? Não tem uma métrica assim, falar, eu compro ali o orégano dentro do saquinho da... Como é o nome, gente? Da marca mais famosa de temperos? Esqueci. Aquela amarelinha lá. E ali você sabe que tem a concentração de carvacrol e de timol. Não, a gente não tem como ter garantia. O que nós temos que fazer ao longo da terapia nutricional é incluir pinceladas de diversos alimentos protetores, anti-inflamatórios e antimicrobianos, de uma forma orquestrada durante as 3, 4 refeições que a gente faz por dia, para a gente ter esse efeito protetor. Então, vocês incluindo o orégano na alimentação de vocês ajudam com esse efeito protetor, tá certo? Quando é colocado na forma de cápsula, ali já tem a concentração correta do tratamento para fazer um ciclo de eliminação, que seria uma faxina que é feita para limpar fungos, bactérias, parasitas também, tá? Porque o orégano, ele elimina parasitas, os vermes também, alguns tipos, não todos, mas bons tipos ele elimina. E quando você inclui em forma de alimento, o alimento fresco, você faz uma manutenção disso. Tá certo? Então, este movimento de você incluir esses alimentos que eu estou citando aqui é já no efeito de construção da sua terapia nutricional. E o orégano, de um modo geral, ele é o antisséptico. Então, é o alimento que, dentre todos os que a gente tem, ele tem uma potência maior. Então, a potência do alho é incrível, a potência do alecrim é muito boa, do gengibre, cada um com a sua característica. Mas quando há fungos de repetição, que eles já se transformaram, já tiveram mutação genética, como que acontecem as mutações genéticas dos fungos? Vocês sabem? Vocês já escutaram, já entenderam por que o problema se torna de repetição? Deixa eu explicar aqui para vocês. Quando a gente tomou a primeira vez o fluconazol, ou a terbinafina, o cetoconazol, passou o primeiro produto.
o teu corpo foi lá e respondeu positivamente. Você conseguiu ficar um tempo sem o sintoma e continuou a sua vida. O seu estilo de vida era aquele lá. Só que aquele estilo de vida que você teve, ele não foi um estilo de vida protetor, porque ninguém te ensinou como fazer isso. Então, você manteve os seus hábitos como eram e tomou lá o fluconazol mantendo a rotina. Só que aí você foi tomar a segunda vez. Quando você tomou essa segunda vez, esse fluconazol, aí o teu corpo, opa, eu já conheço isso daqui. E aí os fungos, eles são os seres mais inteligentes, um dos mais inteligentes da Terra. Por isso que eles fizeram a série The Last of Us. Vocês já assistiram? Não é pra ficar bitolada não, tá? Mas quem não assistiu, é uma série que tem no HBO Max, eu acho. E conta sobre uma cidade, né, ali que, enfim, não vou dar spoiler, mas os fungos dominam o mundo. Eles começam a série, assim, a frase que eles começam a série, assim, é bem marcante, porque eles falam, as pessoas têm medo de vírus, de bactérias, é porque elas não sabem o poder dos fungos. E de fato, né, os fungos estão aqui antes de qualquer coisa e eles se multiplicam e mudam, se adaptam muito rápido e dentro do nosso corpo acontece a mesma coisa. Essa adaptação dos fungos, ela é muito ligeira, eles são muito ágeis. E quando a gente toma o antibiótico, por exemplo, para o fungo se fortalecer, é como se fosse assim, você tá entregando de bandeja o seu corpo para os fungos. Não estou falando aqui que você nunca vai precisar usar o antibiótico. Se você sofreu um acidente, aconteceu uma coisa grave na sua vida, né, como um acidente, você vai precisar de um antibiótico. Caso contrário, tudo é tratável e prevenível com a natureza, com aquilo que Deus fez com a farmácia natural. No momento de emergência, de acidente, aí vem a indústria farmacêutica para dar esse suporte. E você tendo essa sabedoria e entendendo isso, você percebe que você não vai deixar os fungos ficarem fortes dentro do seu corpo, ter essa mutação, essa adaptação genética. Então, a Candida albicans, ela se transforma em Candida glabrata, por exemplo, no movimento de uso de fluconazol, antibiótico ou medicação para verme, como por exemplo, usam manita. Aí você fala, nossa, eu tomei um remédio para verme, isso pode fazer com que eu desenvolva um fungo forte? Sim, porque mexe na microbiota. Tudo aquilo que mexe de uma forma potente na sua microbiota, que é um agente químico que você coloca, isso facilita para a adaptação genética desse fungo. Tá? E poucas pessoas falam sobre isso. Então eu trago aqui para vocês a informação. Faça da forma natural, que isso vai te proteger muito mais para quando você realmente, uma emergência, necessitar de algo químico, você colocar algo químico no seu corpo. Caso contrário, faça da forma natural que a sua microbiota vai ficar muito mais fortalecida e não desprotegida, como por exemplo no uso do antibiótico de repetição ou do fluconazol de repetição. E quanto mais você tem outros tipos de cândida dentro do seu corpo, então você começa a ter Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida... Então, tem vários tipos, tem muitos tipos de cândida bem nutridas, muitos. Aí, se de repente você cai numa UTI, numa emergência, fica internada num hospital, tem um fungo mais potente de todos que é chamado de Candida auris. Se esse fungo te pega, você não sai da UTI. Não vai acontecer isso com você porque você está aqui, você está se cuidando. Eu estou te trazendo um alerta que tem um fungo mais poderoso do que até mesmo o Covid, que ficou aí por baixo dos panos durante 2020, quando teve o negócio do Covid, que se esse fungo pega, tá? Se você está numa internação, numa UTI, você contrai esse fungo, já era. Porque ele é muito potente. E o que faz a gente ter contato com esse fungo tão potente? É o nosso sistema imunológico enfraquecido. Então, é só não deixar o sistema imunológico enfraquecer. Essas recomendações que eu estou entregando aqui para vocês hoje já funcionam como antimicrobianos naturais. Quando eu usar a palavra antimicrobiano, é o que vai agir contra fungo, bactérias, vírus e parasitas. Então, grava essa palavra antimicrobiano.
tá? Tudo que eu trouxe aqui para vocês é antimicrobiano. Então, o orégano, que foi o último, que eu estava explicando, dessas duas substâncias que tem dentro do orégano, carvacrol e timol. Então, isso aqui é extremamente potente para entrar, digamos assim, para romper o biofilme. E este biofilme é como se fosse, passa a língua aí no teu dente. Eu sempre dou esse exemplo, porque ele é o mais simples de entender. Passa a língua no seu dente. Se tem uma camadinha lá no fundo do seu dente, o nome disso é biofilme. Junto com tártaro e tudo mais. Não pode ter biofilme de nada no nosso corpo. Nem nos dentes, nem no intestino, nem na vagina. E aí, por isso que a gente usa os antimicrobianos para fazer essa faxina, essa limpeza, tá certo? Então, o alho, o orégano, em forma de chá, bem nutridas, como na forma de temperos, ele funciona muito bem na manutenção. Então, vocês podem fazer inclusão na comida de vocês, na finalização dos pratos, em forma de chá. Mas o tratamento efetivo, quando a gente quer acertar a dose e fazer certinho, isso é feito com uma organização correta, dentro de um passo a passo, tá certo? Em cápsula, tá? Em cápsula, com a dose certinha. Mas já compra um pezinho aí de orégano, deixa aí na sua casa. Usa o orégano desidratado e o fresco também, coloca na finalização dos seus pratos. Porque lembra que eu falei que de 3 a 4, a gente faz 3 a 4 refeições e todas as suas refeições precisarão ter anti-inflamatório via alimento e antimicrobiano via alimento. Combinado? Então, quando você não coloca uma coisa, você coloca a outra. Não é difícil, só precisa ser aprendido e sustentado. Isso você vai sustentar até eliminar o sintoma, seja uma micose de pele, uma micose de unha, candidíase de repetição, a infecção urinária, tá? Combinado? E aí o terceiro, a gente vai falar de composto fenólico. O que é esse nome danadinho de composto fenólico? Vocês já ouviram muitas pessoas falando de própolis. Própolis é um alimento. Tá? Ele entra na categoria alimento. Da mesma forma que a gente pode consumir o mel também é um alimento. E dentro do própolis, tá? Tem esse composto fenólico que é extremamente protetor e tem 2 efeitos ao mesmo tempo: antimicrobiano e anti-inflamatório. Então, seja para uma doença na boca, no estômago, no esôfago, para quem tem cândida no esôfago, na unha, nos intestinos, a gente precisa ter esse composto fenólico presente. Só que via alimentação que eu digo a rotina. Eu vou lá no meu café da manhã, eu como uma frutinha, como o ovo, como uma proteína, faço um bolinho, uma crepioca, alguma coisa assim. Para eu manter esse composto fenólico via os ingredientes que a gente tem em casa, isso se torna muitas vezes difícil. Difícil ter o acesso a compostos fenólicos ativos todos os dias numa ótima concentração. E aí que vem a inclusão de própolis na dose certinha, porque você já começa o seu dia sem deixar faltar o composto fenólico. Olha que bênção. Então, a gente consegue colocar de uma forma estratégica os alimentos que eu citei aqui para vocês, anti-inflamatório, antimicrobiano, coloca o composto fenólico via própolis e você consegue começar a construir uma barreira de proteção. Este própolis, quando você vai consumir, tem em forma de tintura, né, que é o aquoso ou alcoólico, em cápsula, tem apresentações diferentes. O que eu faço para vocês no kit do SP Nutrition é em cápsula para ter uma maior aderência. Mas de repente, aderência que eu digo assim, você não cansar de tomar. Porque muitas vezes o gosto, o sabor e tudo mais, tem algumas pessoas que não gostam. Eu, pelo menos, chegava uma hora que eu não... saco aquele gostinho do própolis, né? Chega uma hora que você não quer mais. Então, em cápsula ali você consegue manter a dose certinha, são de 5 a 10 miligramas de composto fenólico, tá? É essa quantidade. Em gotas, dependendo da marca, você vai consumir 15 gotas, 30 gotas. Tem marca que quando você precisa dar uma dose de ataque, você vai consumir 60 gotas, tá? Em cápsula, de 1 a 2 cápsulas. Aí você consegue garantir a dosagem, esse composto fenólico, tá certo? Aí o seguinte, só isso aqui
Só isso aqui não, que eu falei um montão de coisa. Mas esses 5 nutrientes que eu trouxe aqui pra vocês, isso já é o suficiente pra você fazer uma recuperação completa do seu sistema imunológico? Não, mas é o início de uma terapia nutricional. Estou entregando aqui, ó, o início de uma terapia, junto com o conteúdo do primeiro módulo do método que tá lá, disponível para vocês. Você já vai, aplicando uma coisa de cada vez, vai aplicando e vai mantendo na sua rotina, tá certo? E dessa forma que você faz a construção do efeito terapêutico dos alimentos na sua rotina. Não é aquela coisa assim, eu como saudável, eu como de tudo um pouco. Não é essa a nossa conversa aqui. Eu não estou falando sobre reeducação alimentar. Eu estou falando de terapia nutricional. E a gente é ensinado a buscar de tudo um pouco, o equilíbrio, come de tudo. Só que quando você está com sintomas, está doente, com uma infecção de repetição, exige um tratamento, a inclusão orquestrada de nutrientes. E não simplesmente eu corto um monte de alimento e espero. Não funciona assim, precisa ter essa inclusão, tá certo? Então, vocês fazendo a inclusão desses alimentos, vocês já vão ter muito resultado. Se você já está decidida a entrar no tratamento completo, fazendo o fechamento aqui sobre o método, a pré-abertura da T27 foi liberada. T27 é a próxima abertura do método SP, do tratamento, que eu já deixei disponível a pré-inscrição, para que você já entre e já tenha acesso ao tratamento completo. Então, do jeito que eu estou explicando aqui para vocês, lá você tem o passo a passo organizadinho, já tudo muito fácil acesso, com conteúdo, com os materiais, com acesso à equipe, que você tira todas as suas dúvidas. Então, tem 50 perguntas, tem 50 respostas, equipe de especialistas, tá bem? E mentorias semanais comigo. A próxima mentoria vai ser no sábado, tá? Mentoria fechada para quem está em tratamento. Então, se você está decidido e quer ser uma das 50 primeiras para receber o kit do SP Nutrition, então faz a sua inscrição, já entra, já garante a sua vaga e sábado a gente se encontra na mentoria, tá? Que vocês vão participar da mentoria da T26 junto, né? Porque a abertura oficial da T27 vai ser no domingo. Se você ainda é nova por aqui, não tá decidida, está entendendo um pouco ainda o que está acontecendo com você, segue firme, continua. Todo dia vai ter um conteúdo novo para você. Eu vou tirar as dúvidas, vai ter um dia especial só de tirar dúvidas. Você vai conseguir avançar muitos degraus no seu tratamento, já vai começar a aplicar aqui essas informações de hoje, de ontem, e você já vai ter transformação no seu corpo. Quando você coloca um alimento estragado, você tem um efeito. Quando você coloca um alimento bom, você tem um efeito também. Nunca se esqueça disso. Coloca um alimento estragado no seu corpo, você vai ver se você não tem um resultado. Coloca os nutrientes certos no seu corpo, veja se você não tem resultado da mesma forma. Os nutrientes e os suplementos. Faz e me conta, tá certo? Então, maravilhosas, quem está decidida a entrar é só... Qual é o link? Eu não sei se está liberado aqui o link. Comentem aqui a palavra método e veja se vocês recebem um link no direct de vocês. Comenta a palavra método aqui nos comentários da live que vocês receberam um link para fazer a inscrição para o método. Se vocês não receberem nada no direct, o link está nos meus stories do Instagram. Se você está assistindo esse conteúdo no YouTube, vai ter um link na parte de baixo. Se você está no Instagram, é só ir lá nos stories ou comentar método em qualquer post meu ou lá no próprio story tem o link, tá certo? E mulheres, eu quero trazer aqui para vocês esperança, muita esperança. Porque para quem não é da área da saúde, eu fico imaginando o quão distante deve ser para você ter a fé e acreditar que um alimento, que um suplemento vai trazer uma transformação na sua saúde e eliminar esses sintomas. Eu nunca tive dúvidas que eu iria me recuperar. A fé em relação ao alimento, à nutrição, ela sempre foi tão grande que eu escolhi isso como profissão. Mas eu me perdi na vida, com vícios, com escolhas ruins, estava dopada mesmo em não conseguir enxergar o caminho que eu estava indo. Só que como eu já era formada, pra mim, quando veio o estalo, que era o corticoide, que eu falei assim, vou ter que usar corticoide junto com todas essas outras medicações, eu falei, não, tem uma coisa de errado. Foi aí que eu entendi que era o estilo de vida. O estilo de vida estava errado, eu precisava me tratar, não era mais comer de tudo
tudo igual, um pouco igual fazer os 20 anos. Eu vou comer as coisas que eu gosto, mas eu preciso me tratar e incluir aquilo que está faltando no meu corpo. Então isso foi veio muito claro, como uma luz mesmo do céu, assim, me iluminou e me mostrou isso. E eu sinto aqui com muitas mensagens de vocês que isso se torna muito distante para algumas, assim, sério, mas sério que um alimento mesmo vai curar? Eu adicionando suplemento vai curar? É como se tivesse uma neblina, porque o estado de consciência é diferente. Eu compreendo, o tempo que eu tenho de relacionamento com a nutrição são quase 15 anos. São 15 anos, gente, foi desde 2009. Então, eu tenho um relacionamento muito longo com a nutrição. Então, o seu relacionamento com o alimento pode estar começando agora. A sua fé na farmácia natural pode estar sendo nutrida agora. Então, tenha paciência com você, com o seu aprendizado. Esteja aberta a esse aprendizado, que isso vai, aos poucos, você vai sentindo a energia e aquilo que o alimento pode trazer de poderoso. Você vai descobrir o poder do alimento no seu corpo. Você não vai comer apenas para matar a sua fome ou para você ter uma sensação de prazer. Você vai fazer isso também. Mas também você vai comer de uma forma estratégica, de uma forma sábia. E aí você usa o alimento como uma farmácia. Então, se a sua fé ainda não está totalmente abastecida em relação ao poder do alimento na sua vida, o alimento certo, colocado do jeito certo, segue firme por aqui. Estamos na live 2, amanhã tem a live 3, tá certo? O horário da live 3 eu vou divulgar para vocês, porque eu acho que vou fazer, não tenho certeza se eu vou fazer à noite, talvez eu faça na hora do almoço, vou avisá-las, tá bem? E para quem quiser receber as informações em relação ao conteúdo e tudo mais, fica de olho aqui nos stories que eu vou avisando vocês, ou no meu canal, que tem um canal aqui do Instagram que eu vou avisando também. Combinado? A Vani perguntou: qual a certeza de estar entre as 50 primeiras? A certeza é quem fizer a inscrição mais rápido tem mais chances. Quem deixar para fazer a inscrição no dia 24, que é o dia da abertura oficial, tá, do método, as chances são menores. E a divulgação da lista das 50 primeiras, a gente faz depois de 7 dias do dia 24, que é quando todo mundo pagou os boletos e tudo mais. Então, a gente divulga depois de 7 dias, tá bem? Sobre a palavra método, eu não sei se está chegando aí no direct de vocês, mas eu vi que aqui vocês colocaram a palavra, me avisem se vocês receberam ou não. A equipe também deve estar vendo isso, eu acredito que já está ativa, tá? Sobre fungo na unha, doenças específicas, porque eu sei que muitas querem escutar, Sheila, tá, mas o que você está falando serve também para herpes, serve também para fungo na unha, serve para gastrite, serve para psoríase, para doença autoimune, tudo que está relacionado ao sistema imune. Então, o fungo na unha é um reflexo do seu sistema imunológico, é a porta se abrindo para SIFO, para síndrome fúngica, já está aberta, na verdade. Então, a unha, ela só está refletindo o que está acontecendo dentro do seu corpo. Então, esse fungo da unha, ele vai embora quando o fungo dentro dos seus intestinos, também o intestino delgado faz uma camadinha de fungo lá. E aí você vai alimentando esse fungo, sem nem mesmo saber que você está alimentando. Por isso que se torna tão difícil eliminar o fungo na unha, porque você precisa de um sistema imunológico para não deixar o fungo crescer na unha. Não é só, por exemplo, eu coloco o sapato no sol, uso meia de algodão, eu cuido dos meus pés, higienizo corretamente. Isso é o aspecto ambiental que você cuida ali em relação aos seus pés. Agora, o sistema imunológico é o que acontece sempre dentro do seu corpo. É sempre dentro. O sistema imune é aqueles nomes que tem lá no hemograma de vocês, quando você vai fazer o exame de sangue. Que sempre o profissional olha e fala assim, tá normal, tá tudo normal. Mas não tá normal se você tem sintomas, tá? Não tá normal. É porque o exame de sangue, ele traz a informação do que tá acontecendo nos últimos 2 dias. Ele não traz a informação do que tá acontecendo na sua vida. A não ser que você já esteja no fundo do poço mesmo. Aí vem uma informação catastrófica ali no exame, tá certo? Então, fungo da unha você vai levar de 3 a 6 meses para essa unha crescer.
vai ter que suplementar, tá? Falo isso por experiência própria, por ter tido fungo em 4 unhas. E o tratamento passo a passo é igual o da candidíase, é igual do pano branco, da micose de pele, é igual. Por quê? Porque a gente trata o lado de dentro, que vai refletir do lado de fora. A única diferença é que no seu caso, você vai levar 3 a 6 meses para a unha crescer completamente, tá bem? Não é só por conta de alicate contaminado, tá? Que a pessoa tem micose de unha. Você pode olhar, uma pessoa que tem micose de unha, ela tem outras queixas também. Pode observar. Ela não tem só micose de unha. Então, não tá a questão ali, só pode ter o aspecto da manicure, tá? Por exemplo, se você não tem um senso ainda de escolher bons lugares para você cuidar da sua beleza, você pode estar pisando na bola. Mas uma pessoa que tem a micose de unha, ela tá ou com um problema em relação à massa muscular ou à porcentagem de gordura, ela tá com alguma alteração comportamental. Veja se não tá. Ela tá com a insulina alta, então o açúcar do sangue dela tá alto. Então tem outras questões acontecendo, tá bem? A Mônica perguntou se a candidíase recorrente pode atrapalhar a perda de peso. Pode atrapalhar o ganho de massa magra e a perda de peso. Porque pode ser que a pessoa com candidíase de repetição, além dos fungos, ela está alimentando um fungo, ela não está alimentando o corpo dela. Então, ela tem dificuldade de ganhar massa magra. E também ela pode ter dificuldade de perder peso porque o quadro está inflamatório. Lembra que no começo do nosso conteúdo que eu trouxe os alimentos e eu falei assim, esses alimentos, eles têm um efeito anti-inflamatório e antimicrobiano. E você come 4 a 5 vezes por dia, você precisa colocar de 4 a 5 refeições estes alimentos ou alimentos semelhantes que vão fazer esse mesmo papel. Até quando? Até o sintoma ir embora. Tá certo? Então, a pessoa está num quadro inflamatório e fazendo a terapia nutricional, ela consegue emagrecer e, consequentemente, depois ganhar massa muscular. Inclusive, quem entrar na T27, a T26 recebeu de bônus o protocolo NEF, que é o protocolo de nutrição esportiva feminina, que eu vou abrir, que eu vou lançar esse protocolo. O que é um protocolo? Nada mais é que um passo a passo organizado em relação aos conteúdos da nutrição esportiva, alimentação, a suplementação, creatina e tudo mais. E eu vou dar de presente para as bem-nutridas da turma 26. E as bem-nutridas que se inscreverem na T27 até, eu não sei se são as primeiras inscritas ou se até o dia 24. Eu vou confirmar essa informação e amanhã eu aviso vocês. Vão receber de bônus também. Isso a gente vai abrir no final do mês de março. Então vocês vão ter acesso isso no final do mês de março, que é quando eu vou liberar para T26, tá? Quando eu falo T26 é o número da turma, tá bem? Para quem quer comprar só o kit de suplementos, igual a Janúzia, a Dayana colocou aqui, isso é feito lá pelo Instagram do SP Nutrition. Aí você compra diretamente lá no Instagram, tá bem? Se você quer entrar no método e você quer garantir estar entre uma das 50 primeiras e receber de presente o kit para um ciclo, depois você pode precisar de mais ciclos, como por exemplo da biotina, de outros nutrientes, tá? Mas o primeiro tá garantido. Você entrando no método, você sendo uma das 50 primeiras, você vai receber de presente. Aí, por mais que você compre, você vai usar para um ciclo, aí o próximo que você comprar, você usa para outro ciclo, tá bem? A Patrícia colocou que tem Cândida há mais de 30 anos, mas agora sente uma mudança no humor muito grande. É porque quanto mais fungos crescem dentro do nosso corpo, mais alterações comportamentais a gente tem. Eu comentei aqui da série, da The Last of Us. E aí a brincadeira da série é o quê? Os fungos, eles entram no corpo, eles dominam o corpo do ser humano
Então, um humano contamina o outro humano com o fungo e quem começa a fazer aquele humano se mexer, ele vira um zumbi, é o fungo. Aquilo é uma ficção, mas na vida real é algo semelhante, só que a gente não vira um zumbi, só que a gente tem uma alteração comportamental. Por isso que algumas pessoas ficam mais hiperativas, outras ficam mais sonolentas, outras ficam extremamente... o foco, a concentração fica totalmente descompensado. Cada pessoa vai ter uma alteração comportamental de acordo com a quantidade de fungos que está vivendo dentro do corpo. Então, sim, você tem uma reação nas suas emoções e no seu comportamento. Quanto mais tempo você passa com a doença, seja uma micose de unha, uma candidíase de repetição, ou até mesmo infecção bacteriana. Que eu tô falando mais focado em fungo, mas infecção bacteriana também. Mais alterações comportamentais você tem. A gente tem que viver com uma quantidade de bichinhos de um jeito que eles consigam viver em harmonia com a gente. E como que a gente faz isso? Essa harmonia é quando a gente não tem sintomas. Tá? Quando não tem sintomas. Não estou falando aqui que todos os dias você vai estar sorridente, feliz e tudo mais. Mas você não vai ter reflexo disso no seu corpo. Disso que eu tô falando do excesso de fungos. Você não vai ter micose, você não vai ter candidíase de repetição, você não vai ter caspa, você vai ter manchas no corpo, você vai ter um quadro de autoimune sem estar em remissão, você não vai ficar tendo infecções o tempo todo. Então, isso é viver em harmonia com uma quantidade certa de fungos, de bactérias e até mesmo de outros parasitas. Porque é natural a gente ser hospedeiro de parasita. É natural. O excesso que não é natural. A gente não pode deixar eles dominarem o nosso corpo, porque aí vira bagunça. Aí complica tudo. Aldrey perguntou, como saber se eu tenho excesso de fungos? Faz os testes que eu deixei disponível no primeiro módulo do método, tá liberado lá nos meus stories, tá bem? É gratuito esse primeiro módulo, você tem alguns testes e esse teste vai te trazer clareza. Clareza para você compreender os seus sintomas. Tem sintomas que são nítidos, né? Você olha para uma unha, você tem micose, tem candidíase de repetição, mas tem outros que são ocultos. Ai, acho que um bicho me picou aqui. Josiane, você que não tá conseguindo fazer o pagamento, gerar o boleto, fala com a equipe. Manda uma mensagem para a equipe. Pode ser aqui pelo direct, tá? A equipe te ajuda em relação ao boleto. O acesso ao método, Mari Ferreira, você tem acesso durante um ano. Então, esse pagamento que vocês fazem para entrar no método, o acesso ao conteúdo, ao passo a passo, é por um ano, tá? E o número de mentorias comigo, o que é a mentoria? O que é uma mentoria, né? Porque consulta, vocês sabem que você vai lá na consulta, você sai com um papelzinho, passou na consulta, doutor, o que eu tenho? Você tem candidíase de repetição, toma aqui o fluconazol, vai pra casa. Isso é uma consulta, tá certo? A mentoria eu te tiro do ponto da doença e eu vou te levando pro ponto da saúde. Por isso que são 8 mentorias, tá certo? Uma mentoria, muitas vezes, é insuficiente. Então, a gente faz 8. E dentro do método, vocês têm uma consulta individual com a minha equipe de especialista. O objetivo dessa consulta é lapidação, porque o passo a passo você já vai saber o que você faz ingressando no método. Então, você só vai para a consulta para lapidar. Então, uma informação em relação ao exame, algum aditivo em relação à dosagem, em relação ao plano alimentar, você quer incluir mais alimentos, quer incluir coisas da sua região, você perguntou na plataforma, mas ainda ficou com dúvida, então você vai mais para lapidar, tá bem? Obrigada, Elizabeth. Então, para receber o valor, as informações do método, é só escrever método aqui nos comentários, tá bom, Lohane? Está com 50% de desconto, então de 3 mil está saindo por 12 de R$ 148,70.
incluso todas essas informações que eu trouxe aqui para você, da mentoria, da consulta, do acesso por 1 ano. Então, é só comentar método que vocês recebem já o link do checkout, que é o link do pagamento. Lá você fazendo a sua inscrição, colocando as informações, você já vai ter acesso ao método. Pagou com cartão, você já acessa ao método. Se você pagar em boleto, vai ter que esperar compensar o boleto. E aí você já vai fazer parte da T27, que é esse início que a gente vai fazer oficialmente no dia 24, que vai ser uma grande aula. Essa grande aula vai ser aberta ao público, que a gente vai fazer a aula inaugural. E aí a gente começa oficialmente o tratamento, tá certo? Então é só comentar método aqui. E para quem é nova, ainda está começando a me conhecer, começando a conhecer o conteúdo, siga firme aqui, todos os dias tem conteúdo novo que eu vou trazendo para vocês, combinado? Joinha aqui. Então, mulheres maravilhosas, apliquem esses alimentos, apliquem as informações do primeiro módulo do método que já está liberado para vocês. Continue fazendo. Então, recebeu a informação hoje, continua aplicando. A cada dia vai fazendo uma somatória de aprendizados e tenho certeza, eu te garanto que a resposta do seu corpo já vai ser diferente. É melhorar um pouco a cada dia. Melhora contínua. É essa a resposta do nosso corpo. É isso que o nosso corpo quer, uma melhora contínua. Só que a gente se perde em vícios, a gente se perde em ambientes que nos fazem mal, a gente se perde em escolhas que a gente nem percebe que a gente está indo no efeito manada, fazendo o que todo mundo está fazendo, e isso vai te adoecendo. Isso vai fazendo você se perder do seu centro, da sua alma, da sua existência. E aí você precisa voltar para o seu centro. E a primeira etapa para você voltar para o seu centro é você cuidar daquilo que você coloca dentro do seu corpo todos os dias. Seja a água, os alimentos, e aí você começa a nutrir o seu corpo e também a sua alma, e você sai desse estado de adoecimento. Combinado? Fiquem com Deus, vejo vocês do outro lado, no método, quem decidiu entrar, quem ainda não está decidida, siga firme por aqui. Até amanhã, vamos com tudo, todas as informações continuarão lá nos stories, combinado? Um grande beijo e seguimos!